todos, todo mundo relaxado, né? Bom, me delegaram a função de mediar essa mesa. Nós vamos fazer da seguinte maneira: primeiramente, eu vou apresentar os componentes da mesa, depois vou fazer algumas considerações, vamos abrir o espaço dos debatedores e, por último, a gente vai atender as perguntas. E o André vai passar o microfone para quem tiver interesse em pergunta no final, não é isso? Tá bom, então vamos lá. Houve uma mudança na posição da mesa e me perguntou futuramente se eu deixar de citar alguns de vocês. Bom, hoje cedo houve a palestra do Emerson Bonfim, que substituiu o professor liberado muito brilhantemente. Ele é engenheiro agrônomo começado em engenharia agrícola TV e consultor em energia. A palestra foi resultado prático da gestão da irrigação prefeita. E ele realmente mostrou resultados práticos, né? Esses resultados práticos podem ser utilizados, né? Mostrou também algumas questões de custos, como também podem ser questionados pelos mais entendidos, né? Os componentes da mesa ampla. Nós tivemos agora a palestra do professor Luiz Antônio Lima, da UPA, com mestrado e PhD na Califórnia, né? Ele possui 20 anos em pesquisa na agricultura, com enfoque em irrigação. E a palestra dele, como vocês viram, foi novidades do treinamento da cultura do café. O professor é também membro da Câmara Científica da Paperia. Tivemos também a palestra do senhor, né? Deixa eu comentar. Isso. A palestra Campo de Agricultura Irrigada para Minas Gerais. Exemplo a ser seguido, né? Pelo Dr. Paulo Romano. Os nossos debatedores, o Marcos Bettini, engenheiro agrônomo, formado em Teresópolis, né, consultor em irrigação na região do Cerrado desde 1996 e é também doutorando em irrigação pela Unesp do Botucatu. O colega doutor Cláudio de Castro, que é doutor de café nas regiões de Patrocínio, também em Luiz Eduardo Magalhães, e o professor doutor Hudson de Paulo Carvalho, professor da UFA. O senhor não soube fazer as considerações e desculpem, também temos aqui a participação do senhor Fernando Costa Faria, é isso? E vamos lá, mudanças acontecem essas coisas, não é isso? Eu queria ressaltar a fala do professor Elvésio Saturnino de Cedo, né? Ele citou a necessidade do trabalho persistente da pesquisa, como também da inteligência da gestão dos recursos hídricos, só para a gente começar a discutir aqui. Bom, meu nome foi falado, eu chamo Rodrigo Tito Ferreira, sou consultor do projeto do Plano Café em Araxá, uma parceria da Cabal com o SEBRAE. E para quem não conhece, o projeto do Campo Café é um projeto de gerenciamento e assistência técnica à propriedade de café. São feitas as consultorias técnicas, como também o gerenciamento das propriedades. No trabalho de gerenciamento, nós geramos uma série de indicadores quando nós trabalhamos os custos de produção. Nós geramos indicadores técnicos e indicadores econômicos. Dentro dos indicadores técnicos, o indicador que está mais relacionado à rentabilidade da atividade é, sem dúvida nenhuma, a produtividade. Altas produtividades estão relacionadas com alta rentabilidade, alta lucratividade da propriedade. E dentro dos indicadores econômicos, de muitos indicadores econômicos, um dos que salta aos olhos é o capital imobilizado para se produzir uma safra de café. O que é isso? É o que você disponibiliza de recursos em reais para você produzir uma safra.
Algumas propriedades chegam a imobilizar R$2.000, até mais do que isso, para produzir uma saca de café. Outras propriedades bastante eficientes imobilizam aproximadamente R$400, algumas até menos. Então, uma distorção muito grande desses dados. E fiz esse ano porque aí entra a irrigação. Tá certo? Quando eu falo imobilizado, são as terras que estão nos combinados, são os equipamentos. A gente sabe que o valor das terras é muito alto. O valor das terras é muito alto. E a melhor maneira de vocês tomar esse indicador técnico é a produtividade, o melhor aproveitamento desses imobilizados é a irrigação. Eu fico até um pouco comentando algumas vezes com o termo que tem utilizado principalmente os colegas agrônomos, de que a irrigação é uma forma de você garantir a sua produtividade. Eu insisto na ideia de que a irrigação é uma ferramenta para sim aumentar a produtividade da lavoura cafeeira. Tá certo? Eu preparei um slide, pode, o mediador não apresente, mas com a André nós achamos que era interessante mostrar apenas esse slide bem rapidamente. Me passa o computador, por favor. Gente, está todo mundo ouvindo bem? Tranquilo? Cadê eu? Eu vou ficar sentado porque eu deveria me levantar. Gente, a vez está cá. Isso aqui é proposital ao estudo de caso de uma propriedade de assistência. Nós temos aqui em azul uma lavoura de café Mundo Novo não irrigada ao longo dos anos 2009, 2010 e 2011. O custo dessa lavoura em 2010, R$10.900 por hectare, custo total, estão em desembolsos e depreciação de operação. Depois de 2010, R$12.000, 2011, R$13.000. Ao passo que uma lavoura de Mundo Novo, na mesma propriedade irrigada, ela acompanhou os seguintes custos. Vou passar mais um. Isso. Essa aqui é já irrigada. 10.900, igual ao anterior, 12.800, quase igual ao anterior, e R$15.000. Ou seja, nós implantamos a irrigação aqui na segunda safra, tá certo? E houve um impacto no custo de produção de R$15.000, enquanto de R$15.500, conta R$3.700, ou seja, R$12.000 a mais no custo de produção de uma lavoura irrigada em relação a não irrigada. Bom, aumentou-se o custo de produção, porém, nós temos aqui as produtividades, tá certo? As produtividades, 53 sacos na não irrigada no primeiro ano, 57 no segundo, 48 no terceiro. Ao passo que a irrigada 53, 59, depois 58. Então, atenção aqui para o aumento da produtividade mesmo na área irrigada, 58 sacos contra 48,61 da não irrigada, e uma diminuição da penalidade aqui na lavoura, tá certo? Vamos lá. E aqui os indicadores que eu falei. Primeiro se tem a produtividade e depois a evolução do estoque de café empatado por saco. Ou seja, na lavoura não irrigada, o estoque de R$638 empatado por saco de café produzido. Na lavoura não irrigada, na lavoura irrigada no terceiro ano, R$529. Ou seja, empatou, mesmo aumentando o custo de produção, mesmo sendo instalada a irrigação, houve um decréscimo do capital imobilizado na área irrigada por saco de café. Aqui para vocês verem, no último ano, custo de R$281 por saco na área não irrigada e R$265 na área irrigada, ou seja, uma produtividade maior e um custo menor por saco. Tá, pode acender, por favor. Desculpa se eu não. Então, estou querendo colocar. O que eu queria colocar é o seguinte: é uma busca constante por aumento da rentabilidade das propriedades. O quadro foi oportuno porque nós trabalhamos com uma propriedade altamente produtiva, muito bem implantada, muito bem conduzida. Eu acho que é aí que a gente tem que procurar os ganhos. Tá certo? Então, foi
a ideia foi essa, de fazer uma propriedade com produtividades altas e a irrigação entrando e aumentando mais ainda essa produtividade. Por que apresentar isso tudo? Porque o que foi apresentado hoje nas palestras, nas discussões, no caso do tema de irrigação localizada, traz o que é necessário ser utilizado dentro da atividade de agricultura para se obter essa relação entre o ódio produtivo e o ódio econômico. Eu tenho estado puxando assim com os produtos econômicos. A busca pelo ódio produtivo e o ódio econômico. Houve sim um aumento do custo de produção rural, porém uma redução e uma melhor rentabilidade da atividade. Então, nós vamos abrir o espaço para o debate e, se for oportuno, para alguns apresentadores, debatedores, vocês falarem algo sobre isso. Mais uma vez, desculpa a intromissão nas apresentações, mas foi hoje como um acordo com a organização. Eu vou passar primeiro para... Vou respeitar, vou passar primeiro para o professor Paulo Romano. O senhor, vou deixar o senhor fazer as considerações. Eu estava entendendo que nós vimos já direto receber perguntas, acho que esse é o principal debate, e eu considero, resumo, o que eu quis deixar aqui é a mensagem de que nós vivemos realidade mutante, realidade complexa. A única certeza que nós temos de tudo, como de resto isso faz parte da vida, da dinâmica da vida, é que as mudanças estão sempre presentes. Só que no mundo de hoje as mudanças cobram muito, de maneira muito rápida, de maneira muito contundente, trazem desassossego na vida, é o que o agricultor, no modo geral do Brasil, vê acossado por todo lado. Mas nós temos inteligência, capacidade e, na minha opinião, nós temos que ter um maior esforço de organização, de buscar soluções coletivas, seja no amplo plano político, seja no plano político estadual, regional e no nosso, vamos chamar microcosmo das microbacias, das pequenas bacias. É isso que o plano diretor de agricultura irrigada propõe quando fala de território, e é isso que nós já começamos a exercitar exatamente no momento do começo, e dizer o seguinte: vamos assumir o conceito e a busca efetiva da sustentabilidade, entendendo o ambiental, o econômico e o social, para a gente sair dessa condição de reféns de uma agenda ambiental exclusiva posta sobre nós. Então, é a visão de conjunto, é a visão do agricultor como o gestor, como o protagonista, ele e as suas instituições, que só assim o governo poderá ter mais efetividade no atendimento. O que eu vejo é o seguinte: é fantástico, eu venho aqui quase todo ano, o crescimento da nossa capacidade na área de produção, na área de tecnologia, na área de inovação, ele é fantástico. Em alguns pontos ele está superior ao que se tem no mundo. Café não tem, ele fala porque nós temos obrigação de ter liderança. Mas eu digo falando dos outros segmentos. Então, é esse exercício de fazermos juntos governo e produtores. E eu estou à disposição no caso de perguntas. Obrigado, professor. Eu vou passar para o Fernando Pasqualini, que é gerado no curso, para você ficar à vontade para fazer as considerações a respeito da apresentação do professor. Muito boa tarde a todos. Satisfação poder participar com os demais debatedores desse evento. E gostaria de fazer comentários acerca da apresentação do Dr. Paulo Romano. Ele falou sobre o plano diretor de agricultura irrigada de Minas Gerais. Dentro desse plano, as regiões onde serão implantadas as medidas do plano são os chamados territórios de agricultura irrigada. Nós temos um território nessa nossa região, que é o território do Paranaíba, que envolve as regiões geográficas do PN1 e PN2. Esse território, ele já tem, nós já participamos desse território, e aí eu vou escrever minha função, eu sou consultor
e Gestão de Recursos Hídricos da Federação das Prefeituras do Cerrado, instituição da qual a ACA faz parte também. E nesse território de cultura irrigada, nós representamos lá a própria federação e representamos lá o interesse dos senhores presentes, prefeitores, irrigantes e não irrigantes. Então, dentro desse contexto de território de cultura irrigada, nós já iniciamos o trabalho entre as diversas instituições que representam o interesse do irrigante dessa região, associando o nosso interesse à vontade do governo, que é fazer com que a irrigação cresça aos níveis que está proposto da diretoria de cultura irrigada. Nós encontramos, na nossa busca por alternativas para os diversos problemas que temos aí, e elencamos esses problemas pela ordem. Primeiro nós precisamos de água, depois precisamos de energia, depois precisamos de regularização ambiental, depois nós precisamos de crédito rural, precisamos de pesquisa e desenvolvimento. Nós elencamos os nossos problemas e fomos atrás do secretário de Junta de Cultura Irrigada, do Balcão, nos devolve essa maravilha que é o Plano Diretor de Cultura Irrigada, que no seu contexto nós já estamos conseguindo colocar ou apresentar soluções para os diversos problemas que a gente tem enfrentado. Então, nós estamos à disposição para esclarecer dos produtores, todas as pessoas que fazem têm interesse em saber mais desse território irrigado. Nós vamos abrir espaço das perguntas em relação à palestra do professor Paulo. E agora vamos começar as colocações sobre os debatedores que falam sobre as palestras de irrigação, tanto do professor Luiz, como também do Hermes. Eu vou passar primeiro a palavra para o Marcos Bettini, você fica à vontade e qualquer coisa eu estou aqui te seguro. Boa tarde a todos, é uma satisfação enorme ver um público tão grande, tão atento e tão diverso. Ontem o colega elogiou os palestrantes, achei muito bonito, mas eu acho que é importante elogiar também o público, porque é uma delícia estar nessa casa, é um orgulho para qualquer um poder estar se expondo e poder estar colocando suas ideias com um público tão fiel. As casas foram conhecidas depois de 18 anos, e enquanto avançou a irrigação concreta, enquanto ela representa na agricultura irrigada brasileira e está mundial. O André Fernandes me pediu para estimular o debate, para que o público se anime, e o debate enriquece, porque faz todos pensarmos melhor. Então, para o colega Hermes, a pergunta para provocar primeiro um elogio, porque quando fala de gestão melhor, a ideia do manejo, e lembro aos agricultores que se certificam, que as certificadoras estão pedindo que o manejo da irrigação seja controlado, seja bem gerido, porque isso é uma garantia de que essa água e a produção do café atende aos requisitos para certificadoras. E a questão sempre é, partindo de um plano de gestão em que usa o clima, a estação meteorológica e os meios de informática para ajudar o agricultor a controlar melhor a irrigação e racionalizar o uso da água e da energia, reduzir os custos, como fazer esse método climático de estimativas algo mais preciso, algo mais acurado, para uma irrigação um pouco mais detalhada e sofisticada como o gotejamento? Boa tarde. Nessa questão especial de você fazer uma previsão mais precisa de como está ocorrendo o balanço hídrico, pelo método que a gente faz, que é baseado em dados climáticos, nós utilizamos de testes de aferição de umidade do solo, que são realizados por padrão de estudo. Na cafeicultura é realmente mais tranquilo você trabalhar dessa forma, porque você tem os coeficientes mais determinados e mais estudados, até pela própria pesquisa que ocorre no café durante mais de 10 anos. O maior problema que encontramos é realmente o período chuvoso. Por quê? No período seco você tem uma caixa de umidade de solo determinada.
e as raízes não extrapolam muito esses limites. No período chuvoso ocorre diferente. No período chuvoso elas começam a se expandir e tem um volume de solo maior para comer essa água. O que geralmente ocorre? Na estimativa, a gente, o sistema, ele detecta que o solo está mais seco do que realmente está. E como é que corrigimos isso? Nós corrigimos com aferições periódicas de umidade do solo. Por isso que a gente fala de gestão. A gente não solta o sistema e deixa lá por um ano. A gente solta o sistema e faz pesquisas periódicas quinzenais para saber se realmente o valor estimado é o valor real da umidade do solo. Acho bastante importante o que ele comentou, porque quando o Edson explica a importância da aferição com dados do solo, isso pressupõe nós agrônomos, nós agricultores, que o técnico que vai cuidar da gestão, que vai cuidar do manejo de irrigação, precisa ir a campo. A estimativa que a estação e que a recomendação chega no computador precisa ser checada com inspeções e acompanhamento de campo, agronomia ocorre no campo. O alerta, a lembrança que a gente precisa falar sobre esse assunto. Não sei se eu devo continuar a sua palavra, então eu ia perguntar agora para o professor Luiz Lima. Primeiro comentar sobre a novidade do gotejamento inclinado. É uma novidade importante. Eu vi de alguns colegas agricultores, alguns colegas da irrigação também, que os agricultores estão querendo fazer o gotejamento inclinado, porque faz a vida deles mais fácil para lidar com o sistema de gotejamento sobre a saia do café. Ela não é uma tecnologia muito nova, mas ela está voltando atualmente. Eu posso dizer que o jardim da minha casa de grama teve gotejadores empregados durante 10 anos, unicamente com um filtro que tinha um anel de Teflon e nem era um gotejador muito sofisticado. Também se entupisse os gotejadores, a única coisa que ocorria era a grama ficar mais feinha, não ia perder um grão de café. Apesar de eu ser técnico de irrigação e ter tido essa experiência particular na minha casa, há que tomar vários critérios para adotar a tecnologia. Entre eles, o que eu recomendo é inspeção de campo. Então, a minha sugestão é ter medidores de vazão de diversos calibres para que o agricultor que tome a decisão de utilizar o gotejo subterrâneo, ele tenha a condição de aferir diferentes pedaços do talhão em que o gotejo está enterrado, para se houver algum problema, antes que esse problema seja entupir tudo, perder a lavoura, ele possa estar monitorando, entendendo como esse problema existe, se comporta, em que região e em que percentual. Outra vez, a agronomia se faz a campo. E aí, eu concordo com o professor, tem muito o que pesquisar. As variedades se comportam igual, os solos se comportam igual, os tipos de gotejador se comportam igual. Tem pesquisas diversas, precisa fazer com cuidado e monitorar antes que os problemas ocorram. E a pergunta do professor, no mesmo assunto, qual é a opinião do professor Luiz Lima em relação à tendência das diversas fábricas de emissores, gotejadores, de estimularem e orientarem técnicos e agricultores a utilizar gotejadores de baixa vazão? Só para o público entender um pouquinho, há 15 anos atrás, os gotejadores trabalhavam em 2 a 3 litros de milho por hora, e hoje as diversas empresas têm propagado e promovido gotejadores de 0,6 a 1 litro, 1,2 litros por hora. E dizem que a novidade é partir para gotejadores de baixa vazão. Gostaria de lembrar que as nossas áreas são específicas, particulares, e gostaria que o professor discutisse um pouquinho melhor esse tema. Interessante pergunta, porque
ela remete a 3 direções. Existe uma vontade grande das empresas de trabalhar com gotejadores de menor vazão, que eu pressuponho que seja de ter um total dentro do gotejador, uma vazão total menor, e isso faz com que os gotejadores possam ser mais longos e diminui a quantidade de PVC. E eu às vezes fico a pensar que uma das razões pode ser essa: o fabricante do gotejador quer vender mais gotejadores do que o seu aliado dentro de PVC. E isso se mostra, pode se provar, com o fato de que o diâmetro dos gotejadores tem crescido. Então, antes nós tínhamos, 20 anos atrás, tubo de 12,5 milímetros, depois 16, 17, 20, 22. Então, à medida que vai crescendo o diâmetro do gotejador, isso faz com que as laterais possam ser mais longas e a quantidade de PVC menor. Eu disse praticamente 3 depois. Um segundo muito importante é o seguinte: quem propõe que o gotejador seja de baixa vazão, é importante mostrar o benefício na manutenção de um bulbo úmido cada vez mais largo. E o fato de usar um gotejador de baixa vazão não implica necessariamente que esse bulbo úmido vai ser mais largo. Essa resposta depende do solo, depende do tempo de irrigação e da frequência de irrigação. Se conseguirem provar que isso vai acontecer, eu acho salutar vir para uma vazão menor. E um terceiro vetor muito importante é o seguinte: quanto menor a vazão, mais lentamente a água passa por labirintos que existem dentro do gotejador. E se essa água tem, por exemplo, filamentos de álcool ou de bactérias, esse gotejador pode se entupir com mais facilidade. Então, existe um risco meio que calculado pelas empresas de investir em gotejadores de menor vazão, mas eu diria que é preciso saber exatamente onde nós estamos pisando aí. Eu não consigo, juntando esses vetores, provavelmente algum outro que exista, me convencer 100% de que a vazão tem que ser cada vez menor. Eu estou muito satisfeito com as vazões que até então temos empregado, aí de 1,5 litro a cada 40 centímetros, 2 litros a cada 60, 70. Às vezes eu fico um pouco chateado quando eu vejo o gotejador, por exemplo, de 1 metro em metro. Eu vejo dificuldade dos bulbos se encontrarem um com o outro e formarem uma faixa úmida contínua. Então, não sei, Betinho, eu acho que existe coelho nessa cartola aí, porque nós estão baixando a vazão de gotejadores, e eu só gostaria de elucidar, pode haver algo muito interessante, mas existe um risco aí de entupimento. Talvez exista esse truque de querer substituir parte do PVC do gotejador. Eu concordo, Zima, eu me preocupo. A pergunta não era sem esperar uma resposta parecida com o que você deu. A gente vai ao campo, a água que a gente utiliza para irrigar, se a gente fosse seguir as tabelas de recomendação das fontes americanas, o Westcott, Nakayama, os grandes nomes da pesquisa de qualidade de água para irrigação, a água que a gente, até a água do São Francisco, lá em Petrolina, que é uma água muito boa, tem 80 ppm de sólido de suspensão. Ou seja, provavelmente as águas do Brasil não serviriam para irrigação localizada. De modo que a situação que a gente submete no nosso projeto de irrigação é mais dura na condição de água do Brasil, especialmente no Cerrado, no São Paulo também. De modo que as vazões menores têm trazido maior exigência em termos de tratamento de água, maior exigência em termos de qualidade de filtragem,
maior problema em termos de durabilidade e de obstrução e dos cotejadores, e depois o maior problema para os produtores, os técnicos das fazendas, para dar manutenção, para limpar os sistemas e para conviver com os problemas. Só para clarear, desculpa a demora do comentário, quando você tem um cotejador de 2 litros por hora, as dimensões do labirinto estão em torno de 1 milímetro. Quando você tem um cotejador de 1/3 dessa vazão, 0,6 litros por hora, as dimensões do labirinto elas passam a ser muitas vezes menores do que meio milímetro. E isso aumenta bastante o risco de obstrução. Vou passar a palavra para o Glauco. Boa tarde a todos. Sou produtor rural em Eduardo Grande, trabalho em café aqui para você também. E eu tenho algumas perguntas que o senhor vai fazer de cotejamento. Nós temos ligação para o Fogo Central, no oeste da Bahia, e para o cotejamento aqui no Patrocínio, mas no oeste da Bahia nós temos também ligação por cotejamento. A minha pergunta é essa metodologia para se enterrar a mangueira do cotejamento hoje. Nós usamos a cada 3 meses ou a cada 4 meses hipoclorito para limpar as mangueiras, para fazer limpeza, e essa mangueira é batida para poder sair mais a sujeira que fica dentro da mangueira. Como nós sabemos com esse cotejamento aterrado, e se vai aumentar o bulbo, que o senhor conhece o nosso solo na oeste da Bahia, é um solo muito arenoso, e aumentando as horas de irrigação não está sendo suficiente. Ela está fazendo descer mais a água e a fertilização fica pior ainda, porque também leva adubo para baixo. Chegando a usar o coletor extração de extrator de solução do solo e achamos o cloreto de potássio a 60 centímetros de profundidade. Então, será que a gente colocar o mangueira enterrado vai aumentar o bulbo? Será que ele vai fazer descer mais ainda em vez de subir essa água? Eu queria saber para aquele solo arenoso se você conhece as particularidades dele, mas eu acredito que o Jair também seja arenoso. Como está sendo feito esse estudo, por favor? Essa pergunta é boa, eu vou ficar de pé, porque eu estou escondido aqui, só acho que não deu para responder. O solo da Bahia, como todo Bahia, é diferente mesmo. O Glauco escreveu que o solo é arenoso, mas, por incrível que pareça, a superfície dele chega a ser de baixa permeabilidade. E isso explica, às vezes, até porque desde o cotejamento a gente acha que o poçamento de água, tem água de cotejador lá que a gente vai parar longe. Mas, em relação específica à pergunta, Cláudio, se o cotejamento enterrado for manejado da mesma maneira que o cotejamento de superfície, aí eu não recomendo. Porque esse bulbo ele vai aprofundar-se ainda mais e eu fico surpreso se achar potássio a 60 centímetros de profundidade, mais ou menos que boa parte do potássio tem que ser absorvido pela fração argila mesmo, ele é de baixa utilidade, o que significa que há algo errado no manejo. Talvez o tempo de irrigação tenha sido diminuído e, como você vai dizer, se o tempo for diminuído, vai faltar água. Mas aí nós teríamos que aplicar mais vezes. Eu já ia até te perguntar uma vez, você já tentou ligar 4 vezes ao dia? Quem sabe chegar ao absurdo que chega, por exemplo, alguns projetos que eu vi fora do Brasil 20 vezes ao dia? 4 nós já passamos a ligar, ligando meia-noite, 10 da manhã, e 6 da manhã, e 10 da manhã, em torno de 2 horas, mas dando 8 horas de manhã. E com 6 horas, pelo software que a gente utiliza, já está atendendo a quantidade necessária de água para o pé de café se sustentar. É difícil analisar sem ter todos os elementos,
Mas eu diria o seguinte, que pode ser que a vazão do gotejador não seja a vazão adequada, e vai ficar até engraçado porque você perguntar assim, acho que você que sugeriu a vazão do calado, e isso foi há 10 anos atrás, né? 10 anos eu vou. Mas eu penso o seguinte, o tempo de ligação e a vazão do gotejador pode estar super dimensionado, que faz a configurar o mundo. E nesse sentido é preciso acompanhar mesmo. Eu acho que o mesmo gotejador, o mesmo manejo, o mesmo tempo, vai fazer que a litigação aumente ainda mais. Porque no encontro você vai perdendo clientes. Existem algumas pesquisas interessantes apontando que a profundidade efetiva do cafeiro, se não jogar, 90% fica dentro dos primeiros 40 a 50 centímetros. Mas aí existem alguns trabalhos mostrando que o solo vem nutrido desde camadas mais profundas, e esse trabalho vem até do pessoal do gesso, mostra que o sistema natural pode ser mais agressivo. De modo que talvez eu não esteja querendo justificar que essa água mais embaixo venha favorecer. Mas resumindo, melhor creio que ela para aí, ou a vazão acima, ou o tempo acima. E valeria a pena investigar, diminuir, e acompanhar esse perfil de umidade aí. Ok, obrigado. De qualquer forma, o cabelo está lá na Natália de Argentina, está com média de quantidade de 50 minutos por hectare, eu acredito ser uma boa média. Os pivôs que nós temos tem uma média um pouco acima dessa. A região tem 90 mil hectares de área irrigada, desses 90 mil, 15.300 são café, e eu acredito que ultrapassa 1.000 hectares de gotejo na região, 1.300 por aí, pode ser que tenha. Talvez não cresça tanto gotejamento por lá devido ao solo arenoso, mas tem pessoas que falam, poxa, se irriga o gotejamento em Israel, por que o Israel não vai ter sucesso? Tem que ter, talvez está uma coisa ligada assim ao manejo mesmo. Essas eram essas minhas considerações, eu vou deixar entendido. Isso, por último, vamos ouvir o professor Dr. Lúcio Paulo. Boa tarde a todos. Eu acho que eu poderia contribuir mais se eu houvesse outra palestra, mais voltada para a gestão, a água, o café, que é o que a gente tem trabalhado mais aqui na Universidade Federal do Pernambuco. A gente tem trabalhado mais com a parte de resíduos, essa questão de gestão da água, bacia hidrográfica do Rio Jaguari. Talvez a contribuição seja maior nesse sentido. Mas também pode vir uma pergunta da plateia, a gente pode tentar, na medida do possível, tentar ajudar a responder. Mas também para enriquecer a discussão, eu vou fazer na verdade, eu mandei uma pergunta, solicitando para o professor Luiz Lima, ele comente um pouquinho sobre o gotejador enterrado com relação à fertilização, se tem tido problemas, quando se faz a fertilização em gotejadores enterrados. Essa pergunta é muito boa, porque nós, quando enterramos no gotejador, existe água que sobe e existe água que desce. E a água, se ela tem fertilizantes solvidos, quando chega à superfície, o que nós observamos é uma tendência de evaporar, obviamente, só água. Sal, que é o adubo, propriamente dito, não evapora. De modo que é comum para aqueles que fazem o manejo não muito correto, observar uma maior salinização na superfície do solo. Esse problema foi identificado em muitas culturas, inclusive em árvores, e não há muita preocupação em relação, porque as raízes elas se concentram mais em profundidades maiores, elas não se limitam a crescer somente ali nos poucos milímetros da superfície.
e, nesse sentido, a planta desenvolve-se bem, não há problema algum. O que nós percebemos foi aqueles projetos onde é muito ingrato, e em excesso mesmo, que falta oxigênio em camadas de 20 centímetros de profundidade, 30 por 40. E na medida que falta oxigênio, as raízes elas evitam crescer nesse ambiente. Elas buscam um lugar onde há mais oxigênio. Nesse sentido, existe uma tendência muito forte das raízes se concentrarem próximo da superfície. E, à medida que isso acontece, coloca em risco a própria planta. A cafeeira, por exemplo, fica fácil até de arrancar com a mão. E tomba muito. Isso não é só a cafeeira, as plantas em geral, elas exibem esse sintoma quando é excesso de água. Então, eu quero dizer o seguinte: se houver excesso de água e restringir que essas raízes possam sobreviver somente próximo da superfície, elas correm o risco de encarar um ambiente mais sadio. Nós avaliamos a tolerância da cafeeira à salinidade. Ele é relativamente tolerante e não tem percebido problema nenhum. Uma coisa que ele não tolera é o encharcamento. Nós até precisamos disso, o pé de café, no único dia de encharcamento, ele já não consegue depois ser resgatado. Então, eu diria a você o seguinte: eu não faria o manejo da fertilização tanto na frequência quanto na quantidade, como se faz com os peixes de superfície. E certamente utilizaria de fontes mais adequadas. É só uma pergunta curiosa, porque ele fala aqui um bom tempo, eu acho que o pessoal não vai querendo alcançar aqui. Gente, então vamos agora às perguntas e, à medida que conhecendo, nós vamos passando os cuidados da mesa. Tá bom, professor, comigo? Oi. Eu sou mais velho que você, eu vou primeiro. Já ganhei no basquete, você ganhou tudo, né? Vocês não vão primeiro. Eu simplesmente Só um minutinho, você tira. eu acho a palestra sua, eu fui boa, tem novidade, né? Só que é o seguinte: o texto do enterrado, há 10 anos atrás, nós fizemos, para filhos, fizemos enterrar 15, 30, 45, 15, 30, 45, na horizontal e vertical, contando segundo. O que aconteceu? Tiramos 3 sábados, todos os enterrados, movimentos subjetivos, que só publicados na página do Congresso. Felizmente foi feito pelo mapa para o café. Fizemos isso em Rio Paranaíba, no Lago Sol, no meio escuro, certo? Então, eu acho que a gente começar a preconizar um terrível de governador, sem ter mais usados, mais base. Eu acho muito precipitado de fazer isso. Inclusive, existe agora, inicial, um novo tipo de você deve conhecer, de governador, em tudo, governador poroso, que o pessoal está querendo fazer para enterrar. Então, outra coisa que tem que estudar. Então, é o seguinte: existe só esse trabalho de poder enterrar. Então, mesmo a 15 centímetros, ele foi inferior. Aí nós fizemos um perfil e fizemos uma análise, e a gente fazia a fertilização, quando estava lá 40 de profundidade, a fertilidade de 40 a 60 estava bem maior do que fizeram ali. Eu concentrei o potássio lá, o fósforo lá, dessa forma. Então, eu estou levantando isso como um adendo para a gente, bastante gente nova aqui, o pessoal não sai daqui e fala, por que você tem que se enterrar? Outro problema que a gente está tendo, eu acompanho uns 15, 20 mil hectares de café aí, é o seguinte: quando você faz um governador superficial, você tem uma concentração, e não muda ele do lugar, você tem uma concentração do mundo de fertilidade. E como o manejo é ruim, você acontece de ter do lado direito da planta, no primeiro governo, você tem, por exemplo,
um verde, 50, 60. E eu você tem um governo, isso às vezes cai para 10, 15, inclusive com morte de raiz pela concentração dos SARS. Então, uma das técnicas que o Pinho levantou aí, nós fizemos na Bahia, por ser arenoso lá, nós fizemos mudando o governador da ilha de 3 em 3 meses e 6 em 6 de um ano. Aqui no Sol da Região, mais dado foi com 6 meses. 6 meses. O melhor resultado foi de 6. Então, 6 em 6 meses eu mudo. Isso tem outro aspecto bom, porque eu forço o produtor tirar a linha daquele lado, aí automaticamente ele tem comprimento, se não tem, passa para o outro lado. Então, uma forçada que ninguém faz, né? A prática aí, você foi um produtor, você tem poder de 10 anos, o cara não mexeu, só mexe para colher. Então, esse, eu pergunto, se eu já tenho esse programa, a fertilização superficial, como é que vai ficar esse programa da fertilização integrada? Tá? Isso é um ponto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que você fez aí, que é o seguinte: no caso do pivô, lembra? Nós fizemos isso em 1980, qualquer coisa, lá na Bahia, o Lembra nasceu na Bahia, em função da ideia que a gente trouxe de fora, e fizemos um livro brasileiro, que era de garrafa PET. Tá certo? Então, de lá para cá, 5 anos depois, o Paulo Barreira, que é aquele do Paranaíba, eu tinha deixado a operação para importar o EPA, os emissores normais dos Estados Unidos. E na época ele importou errado, importou em vez de jogar por cima, jogava na lateral. No meio das duas de café, você jogava embaixo. Então, aquele sistema que mostrou, de molhar a saia, tem o primeiro ingrediente que é a lavagem de potássio. Na época, nós fizemos, você media o nível de potássio no nível superior. Você tinha lá, por exemplo, 30 e embaixo caía para 15. A lavagem. Então, aquele sistema acontece isso. E aquele problema que você falou, de fermentar, hoje você pode descapsular. Por quê? Porque hoje aquela quantidade de massa que está em cima vai permitir que a gente passe a colhedeira e a colhedeira vai sair uma colhedeira do soprador, já soprando para colher na rua e o segundo todo lado não está certo. Então, saiu o seguinte, né? Estou falando para você mais uma recomendação, que a gente fazer mais trabalhos ainda desse enterrar, antes a gente já falar que vai ser o melhor esse serviço, né? E paralisar pela coisa mais bonita que você falou aqui e mais prática, que foi o medidor em cima do pivô. Choveu, se teve uma acumulação e não. A gente vai levantar para o lugar, né? É isso aí, obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho muito interessante estar num lugar como esse para discutir essas questões. Eu, por exemplo, eu estou muito direto nos Estados Unidos, mas eu relato para eles que nós temos problema de gasificação do bulbo, nós temos problema de sanitização do bulbo, e quase sempre os indivíduos, mas você não acompanha isso não? Não, vou lá, banco, aí chega lá de vez em quando, eu tiro uma amostra e tal. Mas o produtor que usa o roteiro lá, se ele não estiver acompanhando isso, é uma bomba relógio. Qualquer hora vai explodir. Você vai ter um perfil de distribuição de nutrientes, de salinização, seja um roteador de superfície, principalmente no errado, às vezes indesejável. Por exemplo, o pessoal de Israel, para escolher o roteador adequado, principalmente para tomate, errado, a primeira coisa que eles fazem é simular como vai ficar a distribuição dos nutrientes dentro do bulbo, para ver se ele não vai ficar salindo, para daí então dimensionar um bulbo maior. Como que se dimensiona um bulbo maior? Operando os valores de vazão,
empregando a população correta e também a frequência da irrigação. Então, não é novidade para mim que, seja no superfície, seja no terrado, a gente tenha perfis de distribuição de salinidade inadequados. Eu vou citar um slide rapidamente aqui, que uma dispersão que mora 100% da área é como se eu tivesse uma planta de café no vaso de mais de 1.000 litros. No gotejo de açúcar presente 60 litros. Então, espera-se que esse problema ocorra. Mas se a gente já espera que eu possa ter problemas de salinidade, então eu não deveria usar gotejamento enterrado e nem gotejamento de superfície. Mas nós usamos porque nós medimos os riscos e concordamos os riscos. Então, eu às vezes imagino que o que nós não estejamos fazendo seja prever os riscos e contorná-los. O gotejamento enterrado, dependendo da profundidade, ele vai sim levar os nutrientes para lugares que a gente não quer. Sobre o comentário o Garcia fez sobre aquele emissor pequenininho derramando água debaixo da saia, é verdade. A maior preocupação nossa é a taxa de aplicação, que ela é muito alta e há um escoamento superficial grande, e isso precisa ser resolvido. E me preocupa bastante, principalmente naquelas atuações que são de balanço sobre a saia. Isso poderá lavar bastante. Então, de modo que eu não estou recomendando que todos enterrem os subgotejadores, e a recomendação que eu faço é aqueles que enterrarem o subgotejador que saibam que sistema vão estar operando, se a vazão adequada, se o manejo que vai ser dado depois está correto. Porque se nós não estamos sabendo lidar com o gotejador de superfície, quanto mais enterrar. Agora, enterrar o gotejador, por esse ponto que um dia terá que ser desenterrado, eu acho que é não confiar na estratégia. Então é melhor ainda começar. Com relação ao pivô, eu vou mais além. O sensor de chão do pivô, eu vejo, por exemplo, alguns amigos, eu sinto indignados que todo dia, 9 da noite, tem que alguém lá ligar o pivô. Ele tinha que ter um botão lá assim, liga toda a noite para ver as notas. E não deve custar nada. Então, eu acho que o dia a dia do produtor, o nosso equipamento não está perfeitamente ajustado. Mas isso é fácil, isso virá com o tempo. O bom é que não custa tão caro assim. Mas voltando, eu me preocupo muito com dinâmica de nutrientes. E me preocupa pelo seguinte: à medida que você faz um vulto mais aprofundado, as pessoas tendem a imaginar que um nutriente vai se comportar de uma maneira, todos vão se comportar da mesma maneira, e isso é verdade, isso pode ser diferente. De modo que, no frigir dos ovos aí, existe essa novidade, essa tendência de querer enterrar os gotejadores. E é um desafio que fica lançado, mas se nós entendemos pouco das técnicas envolvidas na irrigação do gotejamento, agora sim que nós vamos ser cobrados. Não permite erros, assim como o vaso de clima para uma planta também não permite erros. Não pode até voltar na outra semana e querer comprar. Gente, vamos acelerar aqui, nós só temos 12 minutos. Vamos tentar fazer as perguntas e as respostas um pouco mais curtas, mesmo que seja um pouco difícil, mas o deputado Paulo já chegou, daqui a pouco a apresentação dele, na verdade, para marcar para as 16 horas. Eu vou passar agora a pergunta para o professor Elvésio. Obrigado. Bom, eu queria cumprimentar os organizadores e chamar a atenção de todos vocês pela oportunidade interessante que nós estamos tendo nesse evento, e principalmente nesse momento aqui da mesa, que nós estamos tratando, vamos dizer assim, daquelas áreas específicas
do problema que cada produtor tem, nós estamos também tratando do chamado Plano Diretor em Agricultura Unitária. Nós escutamos o ministro Alisson Paulo Neto colocar um ensinamento muito importante para todos nós, dizendo que produtividade da água, nós temos que prestar atenção. A água é produtiva quando nós, na gestão do negócio, estamos segurando aquela água para usar o máximo dela antes dela ir para o mar. Isso tecnicamente, resiliência, seja for, mas o importante dizer é que nós vamos escutar, e já escutamos várias vezes aqui, sobre licenciamento coletivo, outorga coletivo. Então vamos pensar e vamos discutir um pouco isso. Nós estamos vendo aqui a família do seu Serafim, a turma está lá investindo no Nari. Lá se discute, por exemplo, você fazer consórcio de municípios, você segurar a água em cima, para muita gente poder usar. Na hora da abundância, você segurar a água, na hora da escassez, você ter mais água. Olha a oportunidade que nós estamos tendo aqui. O doutor Paulo Romano, como, vamos dizer assim, idealizador, e discutir conosco essa área do planejamento da agricultura, idealizaram o trabalho do plano diretor para você utilizar da melhor forma possível a água. Isso significa, quando nós colocamos, isso é que eu queria que a gente ajudasse a pensar nisso. Nós estamos aqui com o parceiro da APID, esse ano agora, que é o Paraná, que também tem muita perda esse ano lá de deficiência de água, uma preocupação enorme com relação a isso. Então, na hora que nós seguramos a água, e depois nós falamos em outorga coletiva, e nós falamos em licenciamento coletivo, vocês estão vendo a complexidade também de cada um que vai estar usando aquela água, o que você está fazendo na outorga coletiva e o problema que você vai ter de gestão para fazer essa coletividade funcionar em harmonia. Então eu queria aproveitar o momento do plano diretor para a gente trabalhar um pouco nesse exercício. E como eu sei que inteligentemente todo o trabalho que eu venho a cada ano aqui já tem uma preocupação muito grande para a agenda do próximo ano. Há 3 anos atrás eu vim aqui e trouxe o pessoal de Nebraska, onde é o estado que mais irriga hoje nos Estados Unidos, irriga mais que a Califórnia. Joaquim Angelino, e nós trouxemos o pessoal para discutir como é que você faz para irrigar tanto, que só para vocês terem uma ideia, Nebraska, sozinho, se a gente tirar a irrigação de inundação nossa, de superfície, o arroz, só o estado de Nebraska irriga mais que o Brasil todo. Joaquim Angelino, e o pessoal tem a gestão da irrigação, a gestão da água subterrânea, água superficial. Isso, quando você começa a imaginar, cada um de nós como produtores, agora na frente, a gestão coletiva, tentando de água, como é que nós vamos compartilhar para fazer isso bem feito. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande, meio eficiência, na hora que cada um precisa. Tem aí consultores igual o doutor Fabrício, que está trabalhando com o doutor Paulo Romano, muitos de vocês que têm conhecimento da Europa, isso às vezes é feito, inclusive, um cartão de crédito. Você tem direito a tanto de água para a sua propriedade. Você vai ter lá aquela água que você tem que utilizar para bem feito. Então, é óbvio que isso é um processo de mudança muito grande. Nós estamos falando de plano diretor, nós estamos falando em avanços de gestão. Então eu queria que o doutor Formiga lá no Paraná, a gente pensasse bem que no nosso Congresso Nacional esse ano, a gente olhasse muito bem esse lado de gestão, trabalho coletivo. Queria deixar a sugestão também, que já no próximo evento a gente trabalhasse isso. Queria deixar a pergunta para a mesa do doutor Paulo Romano, que trouxe aí, para a gente discutir um pouquinho agora, dar algumas luzes. Como você com o plano diretor, no sentido de você aproveitar o máximo possível, aquilo que o ministro nos disse, quando você tem que aproveitar a água, quando ela é produtiva, e depois que ela já caiu do rio para ir para o mar, a produtividade ela tem que estar no sol, dentro da sua propriedade, do seu trabalho, e ela tem que estar reservada para você na hora que precisar irrigar. Então ela tem que estar para te servir.
Então, tudo isso significa coletividade trabalhando. E depois de você utilizar, como é que você vai ter a gestão para fazer o torno coletivo, o licenciamento coletivo? Parece que está facilitando no sentido de você pedir isso para alguém, ou a quem de direito para fazer. Mas significa depois grande desafio de gestão para todos nós. Essa é a colocação que você fazer. Professor, é sempre bom ouvir o senhor falar. Nós vamos respeitar aqui as perguntas que vieram para a mesa. Temos duas perguntas aqui com o protocolo romano. O senhor pode citá-las e responder. Por favor. A coordenação do evento já avisou e foi dito aqui que o deputado Paulo Pial já chegou aqui no prédio. Eu vou ser super breve. Carlos Lucas, de Itaiobeiras, Minas Gerais, pergunta não. Ele fala que está em construção lá em Itaiobeiras a barragem de Berizal há 12 anos e dá para irrigar 3.500 hectares, mas já gastou 60 milhões e não tem horizonte de ficar pronto. Pergunta o que a Secretaria podia fazer. Eu conheço a história e a Secretaria, há poucos dias, junto com a Rural Minas, que é uma fundação ligada à Secretaria, teve contato lá com o Ministério da Integração Nacional, porque o Denox é que é responsável pela produção dessa empresa, e a ideia é a seguinte: a proposta nossa, se o governo federal repassar os recursos, a Rural Minas cuida do processo de administrar a aplicação e terminar essa barragem. Fora disso, eu digo, é um problema daquela área meio de sombra das obras típicas que nós temos inacabadas, não são poucas, no semiárido brasileiro, não só no mineiro. Mas então a proposta concreta da discussão é essa. Rapidamente, tem uma pergunta aqui que não foi assinada, mas um perguntou dizendo da burocracia para resolver problemas ambientais. E eu não tenho que refutar nada disso, mas também não posso responder porque ele fala em tese. O que nós estamos procurando fazer, aí eu falo um pouquinho da provocação do presidente da BID, doutor Elberto, é o seguinte: nós estamos chegando a alguma conclusão importante. Eu tenho dito, os problemas são cada dia mais complexos, principalmente para a agricultura, em todo sentido. É que a gente não chega a um lugar diferente caminhando sempre pelo mesmo caminho que a gente vai. Essa é uma das razões que eu digo: se nós somos capazes de inovar em tecnologia, por que não inovarmos em processos de gestão? Então, é uma proposta que eu persisto para dizer o seguinte: a nossa é de trabalhar com as comunidades, e não é uma comunidade no sentido genérico, comunidades que têm interesses específicos, no caso, bacia hidrográfica de tamanhos diferentes, de um tamanho administrado, como aquelas que têm uma associação de usuários bem definida. Nós podemos gerar propostas novas. Essa de licenciamento e outorga coletiva, ela tem um sentido, eu vou resumir aqui, sem querer estar explicando tudo, mas explicando o essencial. O sentido é de que nós podemos fazer negociação entre os produtores para alocação de reserva legal, para alocação de APP, essa é a nossa proposta. E, principalmente, na outorga coletiva, o órgão, no caso o IGAN, de gestão de águas, ele vai pactuar com esse grupo apenas o que vai sair de água, em qualidade ou em quantidade. A saída daquela bacia. Digamos que tem 100 produtores dentro daquela bacia. O restante é entre eles. E mais ainda, aquilo que for conservado de água dentro daquela bacia pode ser usado desde que esteja obedecendo aquela saída. É uma maneira nova. Com isso, nós, em certo sentido, estamos até fazendo exercício de um mercado de águas ali internamente, né? Informal, até se quiser. Mas, ou seja, a essência do plano diretor
de comunicada é nós elaborarmos com os interessados e não nós elaborarmos para os interessados. E nós seríamos parceiros na forma de buscar instrumentos para a execução. Bom, infelizmente não há mais tempo para perguntas, nós temos esgotou. Quero agradecer a todos da mesa a oportunidade de participar desse evento, obrigado a todos, André, Carlinhos, todos aí organizadores do evento, e vamos aguardar a palestra aí do Paulo Gabriel. Peço passar os palmas para os participantes.